Eu sempre achei que família era aquela coisa inabalável, sabe? Aquelas pessoas que mesmo quando você está no fundo do poço, estendem a mão. Mas comigo foi diferente. Minha história começou com um olhar atravessado, um sussurro baixo, aquela sentença cruel que escuta antes mesmo de entender direito o que está acontecendo. Você não passa de uma babá. Era minha prima, Júlia, olhando com aquele sorriso amargo que eu nunca consegui decifrar direito. Não era a Júlia que eu conhecia na infância. Não, aquela era a gêmea dela, perfeita, brilhante, a filha exemplar da família. E eu era a sombra dela, a prima que ninguém levava a sério. Só uma babá, ela dizia, e minha alma se partia em 1000 pedaços, ali mesmo, no meio daquela festa de família. Cercada de risadas e olhares que me esquivavam como se eu fosse um acidente de percurso. Eu tinha 22 anos, uma vida inteira tentando provar que existia além daquela alcunha tóxica. Mas não importava o quanto eu me esforçasse, a palavra dela ecoava, babá. Babá do filho dela. Um emprego que me jogavam como se fosse um castigo, um fardo. E eu, ingenuamente, aceitei, porque naquele momento, eu não tinha outra opção. Júlia tinha um filho pequeno, um menino de olhos grandes e pele clara, tão parecido com ela que parecia um espelho vivo. Mas Júlia nunca foi uma mãe de verdade para ele. Eu estava ali para isso. Eu era a que levantava de madrugada quando ele chorava, a que carregava a culpa no peito quando ele adoecia. Eu era a que estava 24 horas por dia, 7 dias por semana, vivendo aquela vida sacrificada que ninguém via. Mas para a família, eu era só a babá. Aquela que tinha que estar ali porque Júlia, a gêmea perfeita, estava ocupada demais com festas, encontros, e uma vida que não incluía a responsabilidade da maternidade. No começo, eu tentava ignorar as ofensas. É só inveja, eu me dizia. Elas não entendem o que eu faço por amor. Mas a verdade, que ninguém queria admitir, era que elas me rejeitavam. Minha mãe e minha tia, todos eles fechavam os olhos para mim como se eu fosse invisível. E Júlia, ela era a rainha daquele pequeno reino de aparências, a filha mimada que podia me pisar com o maior desdém e ninguém dizia nada. O ápice da humilhação aconteceu numa tarde que eu não esqueço. Júlia estava em uma festa, mais uma dessas intermináveis noites em que ela se esquecia de que tinha um filho. Eu estava cuidando do menino, que naquela noite tinha febre alta. Chamei o pediatra, dei remédio, fiz tudo o que podia. Mas quando Júlia chegou, bêbada, me olhou com desprezo e disse na frente de todo mundo: "Você acha que é mãe? Babá é babá. Não passa disso." Foi como um soco no estômago. Senti minhas pernas fraquejarem, a raiva misturada com uma tristeza tão profunda que me deu vontade de gritar. E a família? Todos ficaram em silêncio, alguns até desviaram o olhar. Naquela noite, enquanto segurava o menino nos braços, prometi a mim mesma que não seria mais só a babá, que ia provar que era muito mais que isso, que ninguém teria o direito de me diminuir assim. Mas a coisa só piorou depois disso. Júlia começou a me atacar de forma mais cruel. Sabotagens pequenas, rasteiras. Perdeu documentos do filho e me culpava. Chegou a faltar em compromissos médicos importantes e me fazia pagar o preço. Era um jogo sujo, e eu estava presa nele, sem ninguém para me defender. E a pior parte? Minha família assistia tudo isso, mas não fazia nada. Eles escolheram o lado dela, o lado da prima perfeita. Eu era o bode expiatório, a desculpa para as falhas dela. Eu me afundei em uma depressão silenciosa, tentando segurar tudo para não perder a guarda do menino, porque no fundo, eu amava aquele garoto como se fosse meu próprio filho. Ele era minha única razão para não desistir. Até que uma noite aconteceu algo que mudou tudo, algo que quase me custou a vida. Uma sabotagem que ultrapassou todos os limites. Eu não sei como, mas a minha prima conseguiu colocar meu carro em condições perigosas. O freio falhou quando eu saía para buscar o menino da escola. Foi por pouco que não aconteceu uma tragédia. Depois daquilo, eu percebi que não podia mais confiar em ninguém daquela família. Eles estavam todos do lado dela, e eu estava sozinha. Mas algo dentro de mim quebrou, e ao mesmo tempo renasceu. Eu sabia que aquela história não ia acabar ali, que eu precisava me reerguer, me reconstruir, para lutar pelo que era meu por direito, e pela criança que amava. Eu nunca contei isso para ninguém. E talvez agora, ao escrever isso, eu me liberte um pouco daquela dor que carrego há tanto tempo. Depois daquela noite em que quase morri no acidente do carro, as coisas não voltaram a ser as mesmas. Foi como se algo tivesse rachado dentro de mim, uma mistura de medo, raiva e uma vontade ardente de nunca mais me deixar pisar daquele jeito.
Quando acordei no hospital, com o rosto inchado e a cabeça latejando, a primeira coisa que pensei foi no menino. Será que ele estava bem? Será que Júlia ia me culpar de novo? Mas o que me aterrorizava de verdade era que, apesar de tudo, eu ainda não tinha para onde ir. Minha família? Eles estavam em silêncio absoluto, como se a minha quase morte fosse um segredo constrangedor demais para ser falado. Minha mãe mal apareceu, minha tia evitava meu olhar, e Júlia? Ela apareceu no hospital com aquele sorriso hipócrita que me dava nojo. Que dramática, ela disse, olhando para mim como se eu fosse uma peça de museu rachada. Ainda bem que você está viva. Preciso que cuide do menino, tá? Cuidar do menino. Aquele era o único motivo pelo qual eu continuava ali, apesar de tudo. Só que depois do acidente, comecei a enxergar a realidade nua e crua. Eu estava presa numa teia venenosa, criada pela minha própria família. E principalmente por Júlia. A casa dela se transformou numa prisão invisível. Eu era a babá, a empregada, a que tinha que estar disponível 24 horas, e nunca uma filha, prima, ou qualquer coisa que tivesse valor para eles. Mesmo com o risco de vida que eu corri, ninguém se importou realmente. Mas a minha mente não deixou eu me afundar naquela tristeza eterna. Algo dentro de mim começou a despertar. A revolta que eu tinha abafado por anos começou a queimar como fogo no peito. Eu não podia mais ser invisível. Foi aí que decidi que precisava me afastar, nem que fosse por um tempo. Peguei minhas coisas naquela casa que nunca foi minha, e fui para o único lugar onde ainda sentia que podia respirar, a casa da minha avó, do outro lado da cidade. A avó sempre foi meu porto seguro, a única que nunca duvidou de mim, mesmo quando a família inteira me descartava como lixo. Lá, pela primeira vez em muito tempo, chorei sem vergonha. Chorei pela traição da família, pela solidão, pela sensação de não valer nada. Mas entre as lágrimas, jurei a mim mesma que ia mudar essa história. Foi também na casa da minha avó que comecei a pesquisar meus direitos legais. Descobri que podia tentar a guarda do menino, mesmo não sendo a mãe biológica. Sabia que seria uma batalha difícil, mas aquela faísca de esperança foi a primeira luz que eu vi no meio daquele túnel escuro. Enquanto isso, Júlia continuava sua vida como se nada tivesse acontecido. Mas algumas coisas começaram a desmoronar para ela. Aquela noite do acidente mexeu mais do que eu imaginava. Júlia começou a perder o controle, a faltar compromissos do filho, a se envolver em problemas com álcool e, claro, a arrumar confusão na família. Ela começou a fazer mais ataques diretos contra mim, agora não só na frente da família, mas também nas redes sociais. Mensagens cruéis, mentiras, tentando manchar minha reputação. Mas eu já não era mais a mesma. Aquela menina dócil, que aceitava tudo calada, tinha morrido naquele acidente. Agora a mulher que estava ali era forte, decidida, pronta para lutar. A primeira vitória veio numa reunião de família, um momento que eu nunca imaginei que seria decisivo. Eles estavam todos reunidos numa festa na casa dos meus tios, e Júlia, óbvio, estava lá, esbanjando aquele ar de superioridade. Foi quando resolvi falar. Subi na frente de todo mundo, sem medo, e contei tudo. Não só contei o acidente, mas falei da rejeição, da humilhação, da sabotagem. Falei das noites em claro cuidando do menino que ela desprezava. Minha voz tremeu no começo, mas logo ficou firme. Cada palavra era uma facada na hipocrisia daquela família que fingia que tudo estava bem. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Alguns membros tentaram me interromper, outros desviaram o olhar. Mas eu segui, dizendo o que precisava ser dito. No meio daquela confusão, Júlia tentou me cortar. Você está inventando tudo. Isso é mentira. Mas eu não recuei. Disse que tinha provas, mensagens, testemunhas. Foi o começo de uma guerra aberta. Depois daquela noite, a guarda do menino começou a ser questionada oficialmente. Minha prima estava perdendo o controle, e a família, aos poucos, começou a ver que as coisas não eram como ela pintava. Mas essa batalha ia ser longa, suja e perigosa. Porque Júlia não estava disposta a perder o que achava que era seu por direito. E eu estava preparada para enfrentar isso até o fim. Só que ninguém sabia que o pior ainda estava por vir. Naquela mesma noite, quando voltei para a casa da minha avó, recebi uma ligação anônima. A voz do outro lado era fria, ameaçadora. Se você quer o menino, vai ter que pagar um preço. Meu coração disparou. A ameaça era clara, mas a raiva tomou conta. Eu não ia mais recuar. E ali, naquele momento, percebi que a guerra tinha começado de verdade. Depois daquela ligação ameaçadora, tudo ficou mais tenso. Eu sentia que estava sendo observada, vigiada.
Cada passo meu parecia monitorado, cada mensagem tinha um destinatário oculto, e o medo virou uma sombra constante, grudada na minha pele. Mas eu não podia parar. Não depois de tudo que passei. Minha prioridade era o menino. Ele era a luz que iluminava minha escuridão. Aquele sorriso, aqueles olhos que me chamavam de titia com tanta confiança. Eu precisava protegê-lo a qualquer custo. Comecei a reunir provas. Mensagens que Júlia enviava para amigas, mostrando um lado irresponsável, festas enquanto o filho chorava em casa. Testemunhas que estavam cansadas de ver a negligência dela. Tudo que pudesse ajudar no processo de guarda. Mas o problema era que Júlia tinha uma arma poderosa, o apoio da família. Eles ainda estavam divididos. Alguns achavam que ela merecia outra chance, que eu estava exagerando. Outros, mais discretos, começaram a se aproximar, oferecendo ajuda silenciosa. Minha mãe, por exemplo, continuava uma pedra fria. Não ligava para nada do que eu dizia. Era como se eu fosse um fantasma, um erro da família que devia ser esquecido. Mas a minha avó, meu porto seguro, era quem me dava força. Ela não só me acolhia, mas também começava a abrir os olhos de alguns familiares, mostrando a verdade por trás da fachada perfeita de Júlia. Foi numa tarde cinzenta que tudo começou a se transformar. Recebi uma mensagem de uma tia distante, que nunca tinha sido próxima, mas que de repente decidiu abrir o jogo. Você merece justiça. Eu também vi coisas que eles tentam esconder. A partir dali, comecei a entender que não estava tão sozinha quanto pensava. Mas Júlia não ficou parada. Ela aumentou a ofensiva. Sabia que eu estava colecionando provas e decidiu agir com violência velada. Um dia, ao voltar para a casa da minha avó, encontrei a porta arrombada. Minha caixa de documentos havia sido revirada. Alguns papéis importantes sumiram. Foi uma sabotagem clara. A polícia foi chamada, mas sem provas concretas, pouco podiam fazer. Foi quando recebi outra mensagem anônima, com uma foto minha saindo de um café, onde eu havia encontrado uma testemunha importante. A ameaça era direta: pare ou vai se arrepender. Mas eu não podia parar. Passei a sair menos, evitar lugares públicos, ficar atenta a qualquer sinal. Meu sono virou um pesadelo. Cada barulho estranho me fazia pular da cama. Ainda assim, tinha que continuar. Foi aí que Júlia começou a usar o filho como arma. Em uma reunião no tribunal de família, ela apareceu com o menino nos braços, chorando, dizendo que eu estava tentando roubar o filho dela. A juíza parecia confusa, os advogados trocavam olhares. Eu tentei me manter firme, expliquei tudo, mostrei as provas. Mas a batalha jurídica estava só começando. E a família, cada vez mais dividida, virava para o lado de quem gritava mais alto. Senti o chão sumir quando minha mãe, em um momento de raiva, disse para a juíza que eu não era da família de verdade, que eu era apenas uma babá querendo subir na vida às custas da Júlia. A humilhação me cortou como faca, mas o pior era o silêncio constrangedor dos outros parentes. Nessa hora, percebi que não podia contar com eles. Era eu contra o mundo. Mas o menino, ele precisava de mim. Durante as semanas que se seguiram, eu mal comia, mal dormia, vivendo uma montanha-russa emocional. Só tinha uma certeza: eu não podia perder aquela luta. E então, numa tarde fria, aconteceu algo que mexeu com tudo de novo. Recebi um telefonema da escola do menino. Eles tinham descoberto que Júlia estava faltando com frequência nas reuniões, e que o menino chegava várias vezes à escola sem café da manhã, cansado e mal vestido. Era a prova do descaso dela. Isso poderia virar o jogo. Mas logo depois, uma notícia ainda mais chocante chegou até mim. Júlia tinha sido presa por dirigir alcoolizada, e agora estava enfrentando acusações sérias. Aquele era o momento. A chance de mostrar para a juíza que eu era a opção segura para o menino. Mas o problema era que Júlia não ia desistir fácil. Na prisão, ela começou a fazer ameaças contra mim e minha avó. E pior, alguns membros da família começaram a se afastar de mim, com medo das consequências. Eu estava no olho do furacão. Sem apoio, sem garantia de vitória. Mas com uma vontade imensa de vencer. Naquela mesma noite, recebi uma visita inesperada na casa da minha avó. Alguém do passado, que eu achava que tinha esquecido, apareceu com uma oferta. Se quiser vencer essa batalha, vai precisar da minha ajuda, disse ele, olhando nos meus olhos. Era um aliado improvável, mas que poderia virar o jogo. Aquela noite ficou gravada na minha memória como um ponto de virada. Quando a porta da casa da minha avó se abriu, e ele apareceu ali, eu não sabia se devia sentir medo ou esperança. Ele era alguém do meu passado, alguém que eu pensei que jamais veria de novo. Lucas,
Lucas tinha sido meu melhor amigo na adolescência, quase um irmão. Aquele que me ajudou a levantar quando a vida parecia um peso impossível de carregar. Mas, depois de uma série de desentendimentos e escolhas erradas, nos afastamos de vez. Ou eu achava que era para sempre. Ele entrou na casa com a mesma intensidade de sempre, mas com um olhar diferente, mais sombrio, mais carregado. Ouvi o que está acontecendo. Ele disse, sem rodeios. Sei que essa luta vai ser difícil, mas eu posso ajudar. Eu queria confiar, precisava confiar. Mas o medo da traição, do abandono, estava cravado em mim como um ferro em brasa. E por que você apareceu agora? Perguntei, a voz trêmula. Por que se importar? Ele suspirou pesado. E porque sei que você não merece isso. Porque eu não queria que você passasse pelo inferno sozinha. Nos dias seguintes, Lucas se tornou um aliado silencioso. Ele me ajudava a organizar documentos, a falar com advogados, a reunir provas. Seu conhecimento das pessoas da família e de suas manobras por trás dos panos se mostrou valioso. Mas junto com essa ajuda vieram dúvidas e receios. Ele tinha um passado complicado, envolvido com pessoas que eu preferia esquecer. E às vezes eu me perguntava se não estava me metendo em algo maior do que podia controlar. Enquanto isso, a batalha pela guarda do menino se intensificava. Júlia estava cada vez mais agressiva. Durante as audiências, ela chorava, gritava, acusava. Tentava manipular a juíza e usar o filho como escudo. Em alguns momentos, parecia que ela ia conseguir, mas as provas que eu reuni, as testemunhas que falaram da negligência dela, e o apoio silencioso de alguns familiares começaram a virar a maré. Minha avó era uma fortaleza. Em uma dessas audiências, ela chorou na minha frente e disse: "Você é a única que se importa de verdade com aquele menino." Essa frase me deu força para continuar, mesmo quando o cansaço e o medo tentavam me paralisar. Porém, em meio a essa luta, vieram as traições. Uma noite, recebi uma mensagem pelo celular. Era uma foto minha saindo da casa do advogado, com um recado curto e claro: "Se continuar assim, vai se arrepender." O frio na espinha voltou. Alguém estava me observando. E então, no dia seguinte, descobri que alguns documentos importantes haviam desaparecido do processo. Alguém na minha própria família estava sabotando tudo. Eu me senti traída, sozinha. Mas Lucas estava lá para me apoiar. "Não deixe que eles te derrubem", disse ele. "Vamos encontrar uma forma de provar quem está mentindo." Juntos, começamos a investigar quem poderia estar por trás das sabotagens. E foi então que recebemos uma informação bombástica. Júlia estava usando um advogado desonesto, que manipulava documentos e tentava comprar testemunhas para fazer o processo virar contra mim. Era uma guerra suja. Enquanto isso, a saúde do menino começava a piorar. A tensão toda, a instabilidade, estavam afetando ele de forma visível. Uma noite, ele teve uma crise de asma forte, e eu corri para o hospital com ele nos braços, desesperada. Enquanto esperava o médico, fiquei olhando para ele, tão pequeno, tão vulnerável. E me perguntei: será que tudo isso vai acabar algum dia? Será que ele vai crescer num ambiente saudável? A batalha estava longe do fim. E agora, com essas novas descobertas, o jogo estava mais perigoso do que nunca. Mas eu não podia recuar, porque no fundo, eu sabia que o menino precisava de alguém que realmente o amasse, e essa pessoa era eu. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. Cada dia era uma batalha, entre a dor, o medo, a esperança, e aquela vontade quase desesperada de não perder o menino que já era parte de mim. O processo de guarda virou uma guerra aberta. Júlia usava todos os recursos possíveis, desde advogados inescrupulosos até jogadas sujas para tentar me desacreditar. Mas ao mesmo tempo, a verdade começava a vir à tona, e muitos na família começaram a enxergar o verdadeiro lado dela. O dia da decisão final na corte chegou e parecia que todo o meu mundo estava suspenso naquele momento. Eu estava nervosa, mas ao mesmo tempo sentia uma calma estranha. Era como se tivesse feito tudo o que podia, dado o máximo de mim. Quando a juíza entrou na sala, todos se levantaram, o silêncio era absoluto. Ela começou a falar, enumerando as provas, as testemunhas, o histórico de Júlia e o meu. Eu olhava para o menino sentado ao meu lado. Ele parecia pequeno demais para estar ali naquele turbilhão, mas seus olhos brilhavam cheios de esperança. E então, a sentença. Considerando o bem-estar da criança, e após analisar todos os fatos apresentados, este tribunal decide conceder a guarda provisória do menor à senhora. Um misto de alívio e emoção me invadiu. Quase chorei na hora, mas segurei as lágrimas. Era só o começo, eu sabia.
A guarda ainda não era definitiva, Júlia poderia recorrer, mas era uma vitória gigante. Depois da audiência, Júlia sumiu. Foi um silêncio estranho, que só confirmou que muitos já desconfiavam. Ela estava caindo no abismo que ela mesma cavou. Naquele momento, algo mudou dentro da família. Minha mãe, mesmo relutante, começou a se aproximar de mim. Acho que só percebeu o que perdeu quando me viu naquela posição, forte, vitoriosa, mas ainda dolorosamente marcada pela rejeição. Minha avó, claro, esteve ao meu lado o tempo todo, como um farol que nunca apagou. E o menino? O menino começou a florescer, com amor, cuidado e um lar de verdade. Mas o que eu mais queria era provar para aquela família que eu não era só uma babá, que eu era uma mulher que amava, lutava e que, apesar de tudo, nunca desistiu. Algumas feridas, claro, ainda doíam. O abandono, as palavras cruéis, as traições. Mas, finalmente, eu estava escrevendo minha própria história. Eu era muito mais do que o rótulo que tentaram me colocar. E no fim, a maior justiça era ver o menino crescer num ambiente seguro, onde ele pudesse ser feliz. Hoje, escrevo isso com o coração leve, sabendo que o caminho ainda é longo, mas que pela primeira vez, posso olhar para frente com esperança. Sei que muitos vão me julgar, outros ainda vão torcer contra. Mas eu estou aqui, de pé, porque o amor é a força que me salvou. E essa é a minha verdade.